Olá, boa noite para você que se junta a nós em mais um culto online. Que Deus possa ministrar de maneira poderosa ao seu coração nessa noite. Eu quero iniciar com você uma série de reflexões que resolvi chamar de Conselhos de um Prisioneiro, quando nós iremos meditar e absorver alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo nos deixa a partir da palavra de Deus quando está, portanto, em momento de cárcere. Nós sabemos que das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, muito embora haja quem diga que são 14, mas nós sabemos de maneira precisa quem é o autor de Hebreus, o fato é que dessas 13 cartas reconhecidas como sendo da autoria do apóstolo Paulo, 4 delas são oriundas desse momento de prisão, quando ele está ali no cárcere em Roma, as quais são Filipenses, que é conhecida como Carta da Alegria, a Carta aos Efésios, a Carta aos Colossenses, que é também conhecida como a Carta Irmã, a Carta aos Efésios, e Filemão. E nessa noite, então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. E nós vamos começar, então, a refletir sobre os conselhos de um prisioneiro. É importante aqui, enquanto você vai localizando aí na sua Bíblia o texto para a nossa reflexão dessa noite, é importante nós já começarmos a observar e a partir disso já tirar alguns ensinamentos para a nossa vida de que mesmo isolado, mesmo confinado, a palavra de Deus não estava aprisionada.
Mesmo Paulo vivendo um momento ali de privação, ele não se privou no seu relacionamento com Cristo e nem na missão que Deus lhe havia confiado, de que era pregar as boas novas. E aqui então já fica a primeira pergunta para nós nessa noite. Mesmo isolados, mesmo confinados, será que nós temos dado continuidade à nossa missão enquanto propagadores da palavra de Deus? Pregadores das boas novas? Fica a lição aqui para nós. Hoje nós temos muito mais recursos do que certamente o apóstolo Paulo teve na sua época. A prova disso é que nós estamos aqui a conversar, estamos juntos, ainda que distantes, e isso então, a internet, a tecnologia, viabiliza que nós possamos dar continuidade ao cumprimento da missão que Deus confiou a cada um de nós. Lembremos, portanto, de que o ir de pregar o Evangelho não é um chamado, uma vocação estrita àqueles que são missionários, líderes, pastores. Não. Todo cristão, como disse Charles Spurgeon, é um missionário ou é um impostor. Dito isso, carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 21, nos diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tenham cuidado como vocês vivem. Em algumas outras versões, esse mesmo versículo começa com a seguinte palavra, com a seguinte advertência: portanto. A ideia de que uma ideia está sendo ali agora resumida, a conclusão de um argumento. Então, o texto aqui nos traz então essa advertência, esse alerta. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Será que nós, durante todo esse momento que estamos vivendo, estamos de fato tendo cuidado com a maneira como nós vivemos? Talvez para alguns de nós, assim como eu, devido a todo esse novo cenário na qual nós nos encontramos, nós estamos impedidos de fazer algo ou algumas coisas que nós fazemos rotineiramente, por exemplo, a atividade física. Devido a todo esse isolamento, a rotina de atividade física de muitos de nós mudou, mas nem por isso nós devemos de deixar de cuidar da nossa saúde. Há aqueles que tinham uma alimentação disciplinada e que agora, devido a esse contexto de isolamento, se entregaram e agora estão comendo de tudo, de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso também é uma maneira que nós precisamos pensar se de fato estamos sendo cuidadosos com a nossa forma de viver. Porque nós temos, por vezes, a impressão errada de que os ensinamentos bíblicos, aquilo que Deus nos apresenta a partir da sua palavra, diz respeito tão somente àquilo que é imaterial, tão somente àquilo que é a alma, tão somente àquilo que diz a eternidade. E isso é uma visão totalmente deturpada, limitada, pobre da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem para nós ensinamentos em todos os aspectos da nossa vida. Porque todos os aspectos da nossa vida dizem respeito a Deus. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer em determinado momento: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então veja, será que nós estamos comendo de uma forma que Deus seja glorificado? Será que nós estamos então vivendo de uma forma como Deus seja glorificado? O apóstolo Paulo, quando ele então, a partir da revelação, da inspiração do Espírito Santo, ele nos orienta a ser cautelosos com a forma de viver, ele tem em mente duas coisas que são muito importantes, que por vezes nós perdemos isso de vista. A primeira coisa que ele tem noção é de que os dias são curtos. A nossa vida é curta, a nossa vida é breve. Tiago vai dizer na sua carta de que a nossa vida é um vapor que hoje aqui está e amanhã logo se vai, logo se dissipa. Paulo então, ele tem essa noção da brevidade da nossa vida. E a segunda questão, então, interessante aqui é que ele não tem só noção da brevidade da vida, mas no versículo 16 ele vai também nos revelar que ele sabe que os dias são maus.
Os dias que nós vivemos são dias maus. Não são dias maus agora porque nós estamos vivenciando esse contexto da pandemia, mas sempre foram dias maus desde que lá no Gênesis o homem, e aqui quando eu falo homem me refiro ao ser humano, homem e mulher, quando o homem decidiu ir contra aquilo que Deus havia instruído. Então, a partir daquele momento, os nossos dias são dias maus. E aqui cabe então a esperança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que os dias maus, eles haverão de findar. E haverá um momento onde já não se terá mais dias e muito menos dias maus, porque tudo haverá passado. Mas, enquanto aqui estamos, dias maus, cada um de nós tende a enfrentar. E aqui então o apóstolo Paulo nos faz um alerta, mas ele também nos dá a solução. Se nós devemos ser cautelosos com a forma que vivemos, o que devemos fazer? E aqui então ele já vai nos dizer o seguinte: primeiramente, o que não devemos fazer. Não sejam insensatos. O que é insensatez? O que é ser um nécio, né, em outras versões, ou tolo? É alguém que, podendo pensar, não pensa, que, podendo refletir, não reflete, que age de maneira impensada. Inclusive, na versão NVT, é isso que vai constar no versículo 17, quando o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, não sejam insensatos. E aqui na NVT, nova versão transformadora, diz assim: não ajam de forma impensada. Insensatez é agir de forma irrefletida. Quando a Bíblia fala impensada, não é um argumento como usualmente é usado quando alguém é pego em determinado delito e diz assim: puxa, fiz sem pensar. Eu agi sem pensar. O fato de nós agirmos já reflete que nós pensamos, né? Há um filósofo, né, René Descartes, que vai dizer: penso, logo existo. Então, a nossa existência demanda pelo pensamento. Nós pensamos. A grande questão é se agimos a partir de um pensamento, de uma reflexão. Então, não é agir sem pensar. Porque pensamentos temos muitos, né? Constantemente, a todo instante, a nossa mente não para. Mas o grande ponto aqui é se nós estamos refletindo, se nós estamos meditando, esquadrinhando os nossos próprios pensamentos. E é isso então que a Bíblia vai caracterizar como sendo alguém insensato, tolo, alguém que age sem refletir, que faz as coisas na emoção, no impulso, né? Então a Bíblia nos convida a não agirmos desta maneira. A Bíblia então ela já começa a nos apresentar por diversos momentos algo que, como eu falei anteriormente, nós tendemos a ignorar ao pensarmos que a Bíblia só diz respeito àquilo que é transcendente, aquilo que é abstrato, que é subjetivo, alma, eternidade. Não, mas a Bíblia também diz a respeito ao aqui e agora. A Bíblia diz respeito não somente a sentimentos, mas ao pensamento. A Bíblia nos convida a pensar a todo instante. Há um livro muito interessante, um livreto bem pequeno, do teólogo anglicano John Stott, onde o título do livro é Crer Também é Pensar. É um livro interessantíssimo. Se você tiver a oportunidade, certamente você deve achar na internet. Leia esse livro, porque a fé não faz com que nós possamos usar o argumento de que temos uma fé irracional. A fé cristã também é por si só uma fé racional. Não é isso que esse mesmo apóstolo vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 12, quando vai dizer: olha, mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Observe o papel da racionalidade, da reflexão, do pensamento na fé cristã. Muito ao contrário do que a sociedade busca pintar e que por vezes nós, e aqui falo de uma maneira mais abrangente, nós enquanto cristãos acabamos reforçando esse estereótipo de que o cristão é alguém ignorante, alguém que não pensa, é alguém que vive a partir de uma ilusão, mas muito pelo contrário. O cristão genuíno, ele tem a mente de Cristo, e por ter a mente de Cristo, então, ele exercita o pensamento, ele exercita a reflexão, ele consegue refletir e enxergar as coisas com muito mais clareza, porque ele é iluminado pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo,
Cristo é a palavra de Deus, então observe a importância da reflexão. Mas aqueles então que agem sem refletir, agem sem pensar dentro desse parâmetro que nós acabamos de definir aqui, é chamado pelo apóstolo Paulo então de pessoas que se enquadram no grupo dos insensatos. Então, ter cuidado com a forma de viver é primeiramente não agir de maneira insensata, mas o apóstolo Paulo prossegue e ele vai dizer o seguinte: mas sejam ou hajam ou vivam como sábios. E o que é o sábio? O sábio é aquele que tem noção da própria ignorância, né? Ao filósofo que vai dizer: só sei que nada sei. Enquanto muitos de nós, a partir de uma noção errada da sua fé, se tornam arrogantes e acham que sabem de todas as coisas, a fé em Cristo, justamente por nos fazer pensar, nos fazer refletir, faz com que nós possamos primeiramente perceber a nossa ignorância. A nossa ignorância que é decorrente do pecado que nos aflige, porque o pecado ele não tirou a imagem de Deus do homem, mas ele manchou, ele deturpou. Então tudo aquilo que nós fazemos, por melhor que seja, reflete primeiramente a natureza do Deus a qual nos criou, mas também reflete a nossa natureza agora pecaminosa. Não é algo que... Então, aquilo que nós produzimos está longe de ser 100% bom, embora possa ser bom. Mas também está muito longe de ser 100% ruim, porque embora o pecado faça parte agora dessa nossa realidade, dessa nossa natureza, a imagem de Cristo ainda reside em nós. Então nós somos esse dilema daquilo que somos e daquilo que queremos ser, dos nossos acertos e dos nossos erros. Então é justamente isso que o sábio tem em mente. Ele sabe da sua limitação. A sabedoria reside no reconhecimento da nossa ignorância. Quanto mais nós buscamos compreender, mais nós vemos que nada sabemos. Da mesma forma, eu me lembro, sempre que esse assunto ele é tratado nas Escrituras, eu me lembro de certa vez, creio que no ano passado, enquanto estava ali com a classe dos irmãos e irmãs que iriam se batizar, dentre o grupo estava Maria Eduarda, filha da nossa irmã Raquel. Eu lembro algo interessante que ela disse, que me marcou e que eu guardei. Que ela disse que à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, mais pecadores nós vamos nos percebendo. E isso eu vi de uma adolescente ali com 12 ou 13 anos. Então, mas à medida que ela foi compreendendo a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, ela percebeu então que esse relacionamento com Deus, que deve ser cultivado diariamente, ele nos coloca diante dos nossos próprios pecados, das nossas próprias limitações. Por isso, então, nós carecemos de sabedoria. E olha que interessante, porque quando se fala de sabedoria, tanto a carta de Tiago ou o livro de Provérbios vai dizer que nós podemos pedir deliberadamente, porque deliberadamente nós receberemos. Né? Se você necessita de sabedoria, peça a Deus porque Ele dá. Ele está ansioso por derramar sabedoria. Mas muitos de nós, justamente por termos uma visão limitada da Bíblia, por termos uma visão deturpada de nós mesmos, porque uma visão deturpada da palavra de Deus gerará em nós uma visão deturpada sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Então, como diz a própria palavra de Deus nos orienta, aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, querido, que nós possamos primeiramente perceber que o tempo no qual nós vivemos é um tempo que demanda cuidado. Que tipo de cuidado? O cuidado que só a sabedoria divina pode nos proporcionar. E aí então o apóstolo Paulo segue, ele vai dizer o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui então eu acho maravilhoso, porque quando nós paramos para pensar, paramos para refletir nesse versículo, nós estamos diante de algo que é um aparente paradoxo, uma aparente contradição. Porque se os dias são maus, que oportunidade há então nesse tempo? Mas o apóstolo Paulo ele não foca, muitos de nós, inclusive, ao mencionar esse trecho, dá ênfase tão somente na parte B, que é os dias são maus. Mas esquecemos que, embora os dias sejam maus,
o apóstolo Paulo ele começa não focando nos dias maus, mas nas oportunidades que cada dia nos oferece. E essa palavra, esse texto aqui da carta do apóstolo Paulo, ele me remete mais uma vez às palavras de Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando ele então nos apresenta o modelo da oração, a oração do Pai Nosso, onde em dado momento nós somos ensinados a pedir, a clamar que Deus nos conceda hoje o pão para hoje, dá-nos a cada dia o alimento, a cada dia o pão necessário. Mas se o pão simboliza o sustento, se o pão simboliza o alimento, a provisão de Deus que é derramada sobre nós diariamente, no final do capítulo 6 também, o próprio Cristo nos adverte. Olha, não fiquem preocupados com amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que é o dia? O dia é a expressão do ser humano, porque lembra, como disse anteriormente, nós somos esse dilema daquilo que mal em nós habita, que é o pecado, mas também daquilo da qual somos originados, que é a imagem e semelhança de Deus. E de igual forma é o dia. Temos momentos ao longo do dia que são momentos de celebração, de alegria, de bênção, de regozijo, e há outros momentos nesse mesmo dia que nos fazem nos entristecer, chorar, lamentar. Então, para cada dia há a provisão, assim como para cada dia há a aprovação, os dias maus. Mas observe, nós não podemos esquecer ou nos ater tão somente à aprovação ou aos dias maus. Nós precisamos saber que naquele dia também Deus derramou sobre nós sua provisão. Precisamos estar atentos, precisamos estar com o nosso olhar atento, o nosso coração aberto para reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante de nós nesse dia. Então é isso que o apóstolo Paulo nos insta a fazer, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E aqui, irmãos, observe como nós apresentamos essa série que faremos aqui de reflexões a Conselhos de um Prisioneiro. O apóstolo Paulo não é apenas alguém com um discurso muito apurado, não é alguém que tem um nível intelectual bem desenvolvido, mas as suas palavras são reflexo das suas práticas. Porque quem está aproveitando a oportunidade de estar preso para dar continuidade à pregação do Evangelho? O próprio apóstolo Paulo. Os dias que ele vivia naquela prisão eram dias maus, mas o que ele estava fazendo enquanto redigia essa e as outras cartas que eu mencionei para os irmãos, ele estava aproveitando aquela oportunidade. Se eu não posso pregar para um grupo de pessoas, agora eu escrevo. E aqui então há algo também muito interessante, porque certamente nós, diferentemente de Deus, somos pessoas que estão limitadas ao tempo e ao espaço. Nós existimos dentro de um tempo e de um espaço, até que em dado momento nós haveremos de desfrutar da eternidade. Mas Deus não. Deus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é eterno. E aquilo que é eterno não tem começo, não tem fim. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, está aí com você. Então Deus ele não sofre a ação e a limitação do tempo e espaço que eu e você sofremos. E aqui então é interessante observar que se o apóstolo Paulo não estivesse preso, ele estaria por certo fazendo aquilo para qual ele foi chamado, aquilo para que ele foi designado a fazer, que era pregar o Evangelho. Mas essa pregação do Evangelho ela estaria limitada a um tempo e um espaço. Ele estaria em determinado grupo, em um determinado contexto, com um determinado grupo de pessoas, em uma geografia limitada. E aqui então, quando ele está preso, ele está vivenciando agora os dias maus, ele também está limitado a uma geografia e a um espaço, mas as suas cartas não. Tanto que essa carta foi escrita quando estava preso em Roma, que foi direcionada à igreja em Éfeso, muito embora alguns teólogos, historiadores vão dizer que esta é uma carta do tipo circular, porque ele não trata na carta aos Efésios, por exemplo, de nenhum problema particular daquela igreja. Então, alguns entendem que aquela carta, embora fosse direcionada à igreja de Éfeso, ela, uma vez lida pela igreja, deveria circular pelas demais igrejas então, ali daquela região. Mas o fato é, na sua prisão, enquanto vivenciava dias maus, o apóstolo Paulo escreveu, e os seus escritos não estão limitados a um tempo e um espaço. A obra literária ela avança o tempo,
ela vai avante tanto, portanto, que nós hoje temos aqui as Sagradas Escrituras. Né? Então, o que Deus proporciona a Paulo a partir da sua prisão e que ele consegue reconhecer? É a oportunidade de falar a um grupo maior de pessoas, não com palavras, mas através da sua escrita. Então, olha que interessante, irmãos. Por que o apóstolo Paulo foi capaz de escrever? Porque em determinado momento ele foi alfabetizado. Porque, né, alguém já disse, e eu ouvia muito isso na minha infância do meu pai, que é professor, de que uma pessoa que pouco lê, pouco escreve ou mal escreve. Então a importância da leitura, daquilo que nós às vezes achamos ou consideramos como não sendo sagrado, como sendo algo à parte do plano de Deus. Não observa, porque o apóstolo Paulo foi capaz de escrever e produzir tanto conteúdo teológico, tanto conteúdo prático vindo da parte de Deus para nossas vidas. Porque ele teve um ensino, ele teve um acesso a uma educação que não era algo também muito normal naquela época, mas a partir então daquele conhecimento, a partir da sua capacidade de ler e escrever, Deus hoje abençoa a mim e a você. Deus abençoe a cada um de nós. Então, observe o que você, ou como você tem investido o seu tempo neste momento na qual nos encontramos. Que novas habilidades você tem buscado desenvolver? Observe, são essas oportunidades. Talvez você seja alguém que gosta muito de escrever. E talvez hoje você está tendo um tempo que anteriormente você não teria para escrever, para abençoar a vida de outras pessoas, para desenvolver uma atividade manual, como muitas de nossas irmãs da nossa igreja ela tem buscado fazer. Eu não sei. E aí cabe você então, diante de Deus, buscar e compreender e entender o que Deus quer para você neste tempo, quais são as oportunidades específicas para a sua vida nesses dias maus que eu e você nos encontramos. E o texto então prossegue, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos. Observa aqui novamente a ênfase que o apóstolo Paulo dá sobre uma vida irrefletida, sobre uma vida que não é pensada, que não é criticada. E aqui cabe aqui então uma observação. Nós hoje, devido à forma como nós usamos determinadas palavras, nós acabamos limitando ou restringindo o seu significado. Quando se ouve a palavra crítica, já se pensa em algo ruim, mas criticar é pôr à prova. Criticar é arguir, é questionar, é perguntar. Então, o que o apóstolo Paulo nos convida a fazer? Aquilo que ele já tinha escrito lá na sua carta aos Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é esse examinar a si mesmo? Seja alguém autocrítico, alguém que critica a si mesmo, que critica as suas próprias ações, que critica os seus próprios pensamentos, a sua forma de viver, né? Porque se você faz isso, se você desenvolve esse hábito de estar sempre refletindo, se autoavaliando, se autocriticando, você certamente estará não imune, mas as críticas de fora, elas também já não te afetarão tanto, porque quando alguém dizer algo a seu respeito que diz respeito a algo negativo a qual você já identificou, você não vai ficar chateado, porque aquilo que o outro falou, na verdade, é aquilo que você já descobriu acerca de si mesmo. Olha que interessante. Então, o apóstolo Paulo nos convida a, mais uma vez, ele dá uma ênfase: não sejam insensatos, não vivam de maneira irrefletida, meditem, reflitam acerca da palavra de Deus. E aqui ele vai então prosseguir, vai dizer algo muito interessante. Mas, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui cai mais um mito, né? Nós acabamos criando alguns mitos por desconhecimento bíblico. E dentre eles, justamente essa que está acerca desse assunto, que é reconhecer a vontade de Deus. Né? Quantas vezes eu e você já não ouvimos, ou até mesmo já não dissemos para alguém: olha, você quer saber a vontade do Senhor, é só você ler a Bíblia. Isso é uma verdade. Só que apenas essa expressão, ela não dá a orientação necessária para a compreensão da vontade de Deus. Porque a leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus, é o primeiro passo para a compreensão e identificação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas agora observa as palavras que o apóstolo Paulo vai dizer: procurem.
Primeiro, eu só procuro aquilo que não está visível. Aquilo que, por vezes, é um objeto. Olha, poxa, tem que procurar minha chave. Onde é que está minha chave? Então, algo que está perdido, algo que está oculto. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a vontade de Deus para a vida de vocês, ela está oculta. E por que ela está oculta? Porque Deus resolveu esconder? Não. Ela está oculta porque nós, enquanto seres caídos, pecadores, nós estamos cegos. Então, a partir da cegueira espiritual oriunda do pecado, quando nós temos um encontro com Deus, nossos olhos se abrem. Não foi essa a experiência também do apóstolo Paulo? Que a partir da sua cegueira, né, que ele já vivenciava a cegueira em decorrência do pecado, mas ao ter um encontro com Cristo, ele agora fica cego por um momento, incapacitado de ver, mas quando seus olhos se abrem, é uma nova pessoa. Não é mais o Saulo, é o Paulo, é alguém que agora vê o mundo de uma forma diferente, porque vê através dos olhos de Cristo. E aqui então é isso que ele nos coloca, olha, procurem, saia desse escuro e caminhe para a luz, e essa luz está na palavra de Deus. Deem o primeiro passo, que é o passo de meditação, de exercício contínuo da leitura, da reflexão a partir da palavra de Deus. Mas, observe, procurem entender. E isso aqui, irmãos, é algo muito precioso. Eu particularmente gosto muito de observar o quanto a Bíblia nos convida a vivermos sim de uma maneira sábia, e a sabedoria da Bíblia não tem a ver com uma formação necessariamente, a ter feito teologia, ter feito uma determinada graduação, não tem a ver com esse conhecimento ou educação formal como nós a temos, mas ela também não limita ou restringe ou coloca essas coisas como se fossem algo oposto, uma oposição à palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos convida a buscar conhecimento, a entender das coisas, a compreender o nosso mundo, tendo sempre a Bíblia como ponto de partida, mas não nos restringindo só a teologia. É importante, sim, estudar uma economia, estudar sociologia e tantas outras coisas que talvez você se identifique, né? Existem, dentre as muitas áreas de saber do nosso mundo, existem algumas que eu simplesmente não gosto, até mesmo porque eu não me identifico e até porque não tenho facilidade, né? Ninguém sabe tudo ou se identifica com tudo, mas há alguns outros assuntos com os quais eu me identifico, com os quais eu busco compreender e estudar, para que a partir desse conhecimento, que também vem de Deus, porque é Deus que dá ao homem a capacidade de pensar, de planejar, de criar tudo que está ao nosso redor. Então essas coisas nós precisamos aprender e entender, e para que possamos então, tendo como base e fundamento a palavra de Deus, possamos usar isso de maneira benéfica, né? A tecnologia ela pode salvar uma vida, né? Como hoje nós temos smartwatches ou relógios inteligentes, perdão, irmãos, relógios inteligentes que nos permitem, como já teve noticiários, que determinado atleta estava caminhando, fazendo uma corrida, ele tropeçou, caiu, desacordou e o seu relógio mandou uma mensagem para a equipe de socorro, e ele então foi ali resgatado e sobreviveu por causa de um relógio que mandou uma mensagem ao perceber que ele estava desacordado. Mas essa mesma tecnologia maculou a história da humanidade ao fomentar, ao auxiliar duas guerras mundiais. Então observe, a questão não é a coisa em si, mas é o uso que nós damos para a coisa. E esse uso de respeito à sabedoria que Deus derrama sobre nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer, procurem compreender. Então a vontade de Cristo, ela é revelada a partir da palavra de Deus, mas ela requer um esforço. Qual é o esforço? De entender. É o esforço da criança que, quando está sendo alfabetizada, de entender de que uma palavra é composta de letras, e de que aquelas letras juntas produzem determinado som. Não é um conhecimento instantâneo. Uma criança, ela não é alfabetizada de uma hora para outra. Ela não consegue ler uma palavra de uma hora para outra. Há um processo de entendimento. Então, o que o apóstolo está dizendo para nós? Que, muito embora a vontade de Deus esteja revelada de maneira clara na palavra de Deus, o seu entendimento, a sua compreensão requer um esforço,
E esse esforço tem que ser contínuo. Porque se uma criança, durante um processo de alfabetização, simplesmente decide não aprender mais, decide parar porque o processo está difícil, ela nunca será capaz de ler, e não sendo capaz de ler também, será muito menos capaz ainda de escrever. Então, observe, nós não podemos desistir do processo de compreensão, de entendimento da vontade de Deus para nós, mas nós devemos continuamente avançar nesse processo para que possamos, então, compreender, entender a vontade do Senhor. E aqui então o apóstolo Paulo prossegue dizendo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E aqui olha que interessante, porque muitos de nós, por não compreender o contexto do texto, podemos usar esse versículo tão somente como uma possível advertência ou recomendação de cuidado relacionado à ingestão de bebidas alcoólicas. Mas não é apenas isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele escreve essa carta aqui, naquela cultura, se tinha ali uma cultura que era politeísta, né? As pessoas adoravam outros deuses. E aqui Paulo está apresentando o único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas aquela cultura estava imersa nesse paganismo. Eles adoravam outros deuses, e dentre esses muitos deuses havia o deus Dionísio, ou Baco, né? Tanto na cultura grega ou romana, mas era o deus que representava o vinho, a alegria. Então muitas pessoas daquele contexto entendiam que uma forma de cultuar a esse Deus, o Deus da alegria, Dionísio ou Baco, como eu acabei de falar para os irmãos, era ingerindo de maneira excessiva o vinho, porque eles entendiam que quanto mais vinho tomavam, mais daquele Deus havia sobre a vida deles. E o que o apóstolo Paulo faz? Ciente disso, ele estabelece aqui um contraponto. Ele fala: olha, não se embriaguem do vinho, mas se encham do Espírito Santo. Não se embeberem do vinho, mas se embeberem da palavra de Deus. Não se encham desse falso Deus a qual vocês adoram, mas experimentem o único e verdadeiro Deus que pode preencher e que deve transbordar a partir da vida de vocês. É isso que ele está falando. Agora observa. O apóstolo Paulo aqui, com sabedoria, a sabedoria que ele nos insta a ter lá no começo do texto, ele fala aqui, ele não faz aqui de maneira alguma um ato ofensivo, mas ele é firme, porém ele é sábio. Ele podia ter falado claramente: olha, esse Deus, embora em alguns momentos ele faça, mas aqui o que ele fala? O que ele faz? Ele argumenta. E o apóstolo Paulo, em alguns outros momentos da sua vida, você vai ver que ele também fala sobre isso, que nós precisamos ter a capacidade de argumentar acerca da nossa fé. Então, observa, se é argumentar, é racionalizar, mas não é manter a fé tão somente no campo da razão, mas também não é tirar a razão do campo da fé. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui com muita sabedoria, ele tece aqui uma crítica àquela prática, mas ele também estabelece aqui a palavra de Deus, ele estabelece aqui a solução. Ele não apresenta só o problema, ele mostra que aquilo ali é um problema e ele vem aqui com a solução, que a solução é Cristo Jesus. E o texto então continua, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19. Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Olha que interessante. Mas encham-se do Espírito Santo. Como? Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Parece uma contradição. E é algo que, mais uma vez, que talvez passe despercebido, porque quando nós falamos em encher, e justamente partindo dessa analogia que o apóstolo Paulo faz, de quem bebe o vinho e quem se enche do Espírito Santo, a ideia então é de você ingerir determinada coisa. Mas o que é falar? Falar é trazer para fora. Enquanto a ingestão é trazer aquilo que está fora para dentro, a fala é trazer aquilo que está dentro para fora. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala o seguinte: olha, se enche do Espírito Santo. Ou seja, como que eu pego aquilo que está ao meu redor, como eu permito que o Deus que está sempre presente comigo, como que eu permito que Ele enche a minha vida, como é que eu trago aquilo que está fora para o meu coração, para dentro de mim. O apóstolo Paulo fala: olha, falando, trazendo Cristo para fora, trazendo o Espírito Santo para fora, com salmos, com cânticos. Então observa, querido,
que quando nós louvamos a Deus, quando nós entoamos cânticos, nós também estamos nos enchendo de Cristo. E o entoar, o glorificar a Deus, na verdade, é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui então ele vai dizer o seguinte, falando entre si. Cabe aqui uma observação nessa expressão, falando entre si. O que é esse falando entre si? É a comunhão, é estar junto. Observa que o apóstolo Paulo estava junto com a igreja de Éfeso, muito embora estivesse preso em Roma. Estar junto não necessariamente é estar na mesma geografia. Estar junto é estar junto em oração, é louvarmos juntos, é podermos nos encontrar como nós podemos hoje, ainda que virtualmente, para celebrarmos, partilharmos sim nossas tristezas, nossos desafios, mas também para agradecermos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É isso que o apóstolo Paulo nos convida a fazer. E lembre-se, ele insta, ele convida, ele estimula a igreja a fazer isso, porque ele mesmo faz isso muito embora estivesse vivendo os dias maus ali naquela prisão. Então o texto prossegue no versículo 20, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele então conclui essa perícope, esse pequeno trecho aqui, no versículo 21, dizendo o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo começa então fazendo uma advertência, olha, cuidado como vocês vivem, vivam de maneira sábia. E ele conclui essa ideia, o seguinte, olha, sujeitem-se. O que é que se sujeitar? É voluntariamente se colocar a serviço do outro. É o que ele está fazendo. O apóstolo Paulo, do ponto de vista humano, não precisaria ter passado por nada que ele passou, mas a sua vida a Deus foi uma vida de sujeição. E isso foi reflexo, primeiro, daquilo que Cristo fez por nós. Porque a vida do Cristo, a vida de Cristo foi uma vida de sujeição. E é isso que Paulo também narra na sua carta aos Filipenses, carta também da prisão, conhecida como carta da alegria, quando ele vai dizer que Cristo, muito embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e tomou a forma de servo, e sendo servo foi obediente até a morte de cruz. Cristo se sujeitou. Por que nós não podemos nos sujeitar? Cristo se sujeitou a nós, por nós. Porque eu e você não podemos nos sujeitar uns aos outros agora por temor a Cristo. É isso que a palavra nos coloca. E eu acho muito interessante que mesmo preso, o apóstolo Paulo, ele consegue enxergar a sua prisão de uma maneira totalmente diferente, que somente aquele que tem o Espírito Santo da sua vida pode enxergar diante dos dias maus. No capítulo 6, no verso 20, olha como ele vai se identificar. Capítulo 6 da carta aos Efésios, no capítulo seguinte do texto base da nossa reflexão. No capítulo 6, no verso 20, ele diz o seguinte, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Em algumas outras versões vai dizer o seguinte, embaixador em cadeias. Paulo não se vê como um prisioneiro. Paulo se vê como um embaixador. Talvez os embaixadores estejam nos assistindo. O que é o embaixador do rei? O embaixador do rei é aquele que representa o reino de Deus em outra terra, terra estrangeira. O que Paulo está dizendo então? Que ele é alguém que tem a grande e o privilégio, a nobre incumbência de representar o reino de Deus aqui na terra, reconhecendo que a terra não é o nosso lugar, porque nós somos peregrinos, somos estrangeiros em terra estranha, mas haveremos de um dia de retornar para junto do nosso Pai, e ali estaremos então no nosso lugar, no lugar onde deveríamos sempre permanecer, que é desfrutando de toda a glória e majestade do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Portanto, querido, então que Deus possa te abençoar, que você possa não viver como insensato, mas buscar viver como sábio, que você possa procurar entender a vontade de Deus para a sua vida, exercitando continuamente a prática da reflexão, do pensamento, e que você possa então se encher e ser cheio desse Espírito, que é o Espírito Santo de Cristo, que foi derramado sobre cada um de nós, reconhecendo sobretudo que os dias maus, eles não abafam, eles não anulam as oportunidades que Deus nos concede diariamente. Então, amanhã, segunda-feira, talvez você tenha que enfrentar o outro dia mau. Mas lembre-se que amanhã também há várias
oportunidades colocadas por Deus diante de você. Cabe você, com a sabedoria que Deus dá, de reconhecê-las. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por esse tempo, que o Senhor continue ministrando no coração de cada um de nós, Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é maravilhosa, que nos ensina, que nos inspira, que nos confronta, que nos molda de acordo com a tua vontade. Deus, que todos nós possamos prosseguir em te conhecer diariamente, constantemente, e que possamos, Deus, também, da mesma forma, te dar graças, sermos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, pela vida de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Amém? Fique com Deus.